Mas vamos Zé conversar Paulo. agora com o governador Ronaldo Caiado de Goiás e começar a conversar com ele sobre isso. Como é que está essa questão aí de uso de máscara e também no transporte coletivo, se há protocolo? Porque tem muito protocolo para reabrir comércio, mas no transporte coletivo nenhum. E aí em Goiás, como é que isso está funcionando, governador? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, ao Zé Paulo, ao Cláudio Humberto, ao Pedro Campos e a Thaís. Realmente, o problema do transporte, ele é uma das causas determinantes, tá certo, na progressão e na disseminação do coronavírus. Quando você toma medida, como nós tomamos, as pessoas só poderem se deslocar sentados, ó, até por uma questão de conter um pouco mais a disseminação do vírus, você tem aglomeração no terminal. Mesmo com escalonamento de horário no comércio, não trouxe nenhum resultado positivo. Como tal, não adianta apenas ficar lamuriando diante das dificuldades. O que nós precisamos é de buscar, então, alternativas. Ó. A alternativa é de nós conseguirmos, pelo menos, manter os pacientes que amanhã serão contaminados terem condições de serem tratados corretamente, dignamente. Né? O imoral é você não poder ofertar ao paciente, ao cidadão que está com quadro de síndrome respiratória aguda, grave, a oportunidade de ter o leito ali hospitalar e também da unidade de terapia intensiva. Então, em resumo, nós temos que entender que várias situações, elas são complicadoras e favorecedoras da disseminação do coronavírus. Mas é impossível você querer tratar um terminal de metrô, terminal de ônibus, quando você tem uma atividade econômica normal, na vida como ela tá certo? Achar que você poderá ali não ter nenhuma transmissão do vírus. Então, a opção que nós fizemos, primeiro momento, foi uma quarentena rígida, em 12 de março. Depois houve uma flexibilização. Agora teve um crescimento acima daquilo que nós havíamos projetado e optamos por quarentena intercalada de 14 dias fechado, 14 dias aberto, para que a rede possa suportar a demanda de leitos. Esse é que é o objetivo principal, é como atravessar. Ninguém está aí inventando a roda, com médico que sou, sei da minha responsabilidade acrescida de governador do estado, para termos aí o menor número de óbitos até superarmos essa pandemia. Governador, muito bom dia. Eu estou vendo aqui os números de Goiás. Goiás tem um pouco mais de 23 mil infectados, né, neste momento. São 432 pessoas já falecidas, mas é um número que abaixo, por exemplo, do estado de Sergipe, que é um estado muito menor territorialmente, né, e também em termos populacionais. Queria que o senhor me falasse sobre isso. Como é que está a testagem dos goianos? Isso tem sido feito? Em que dimensão, né, existe hoje? Quantas testagens são feitas, ou têm sido feitas, ou já foram feitas? Porque a gente sabe que há uma grande preocupação com a subnotificação, né? Não é certamente o caso de Goiás, ou pelo menos Goiás não é diferente da situação de testagem dos demais estados. Mas se o senhor pudesse fazer essa relação, o senhor que é médico, que é especialista, portanto, em saúde pública também, lançasse luz sobre esses números aí. Bom, em relação à testagem, o que fica claro é que, num primeiro momento, eu solicitei ao Laboratório Central de Goiás, o LACEN Goiás, que fizesse
uma análise sobre aqueles testes rápidos que nos eram oferecidos. E o Laboratório Central de Goiás identificou que 30% daqueles kits de testes rápidos, eles apresentavam um falso negativo em 30%. Olha, se eu tenho ainda uma janela até o cidadão ter sinais da formação de anticorpos, eu ainda tenho um kit que não me dá resultado confiável em 30%, não é correto que eu vá investir naquilo. Lógico que existe o PCR-RT, e este sim se aproxima de 100% a confiabilidade e detecta o momento em que o paciente foi contaminado. Não é? Bom, ampliamos a nossa capacidade, conseguimos também máquinas até da Embrapa, do governo federal, que foram também cedidas, e outros laboratórios estão fazendo convênios com prefeituras para que a gente possa identificar qual é o bairro, qual é a unidade que nós temos o maior sinal de contaminação. Então, veja bem, você faz um rastreamento do cidadão contaminado ou portador, como tal, disseminador do vírus, dentro de um protocolo também avançado aqui, feito pela Universidade Federal de Goiás. Então, você tem que fazer o rastreamento do cidadão contaminado, naquele momento, pré-estabelecer aquela zona de isolamento, seus familiares, amigos próximos, pessoas que convivem no trabalho. Isto foi feito com grande sucesso na cidade de Rio Verde. Nós tivemos lá uma explosão de casos na unidade frigorífica e, como tal, atuamos baseado no PCR-RT e conseguimos fazer o isolamento e a quarentena das pessoas, fez com que a vida retornasse lá a uma situação quase que de normalidade. Quase que de normalidade. Tá certo? Sendo que é necessário também você continuar avançando. Qual foi a solicitação que eu fiz ontem aos prefeitos? Todos aqueles que receberam essa verba do governo federal, que, por favor, ampliem essa testagem, esse rastreamento dos contaminados, e vamos usar o apoio também dos agentes comunitários de saúde, e vamos também instalar um sistema tipo um call center para também ficarmos acessando essas famílias naquelas regiões que nós temos uma ampliação do número de contaminados. Então, agora você tem que ter uma ação mais direcionada. Não adianta uma ação genérica sem consequência. Não adianta você fazer um diagnóstico do portador do vírus, do contaminado, sem que você também tenha uma capacidade de isolamento dos seus familiares, dos seus amigos, para que você não tenha uma disseminação da doença. Governador Ronaldo Caiado, é o Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor a respeito da eficácia, né, desse isolamento social. O senhor está convencido que sem o isolamento, os locais que apresentam aí o maior índice de contágio, o maior índice de ocupação dos leitos, não é possível vencer essa doença de outra forma? Eu pergunto isso porque o senhor sabe, deve ser cobrado aí pelo comércio, né? O comércio está sendo duramente atingido e a gente vê algumas liberações, alguns retrocessos nessas medidas. Não tem um meio termo. Quando a situação chega ali próxima de números mais altos, é preciso o isolamento social? Eu estou convencido, Pedro. Estou 100% convencido. Até porque, como foi o primeiro governador a implantar a quarentena, no dia 12 de março, eu não tinha nenhum caso do estado de Goiás.
E você vê que atingimos aí quase que 70% de isolamento social na nossa primeira quarentena. E com isso, nós estamos conseguindo manter a contaminação dentro de um patamar aceitável e, ao mesmo tempo, capaz de poder ser atendido dignamente, ser ofertado a eles estruturas hospitalares. Esse período todo, eu instalei 8 hospitais no interior do estado de Goiás. Goiás era um estado que você só tinha atendimento de UTI em Goiânia, Anápolis e Aparecida, cidades na região metropolitana. Então, você não tinha nas regiões mais longínquas do estado. Esse período, eu pude aparelhar, estadualizar 8 hospitais, instalar uma estrutura mínima necessária de UTIs nesses 8 hospitais, dando ao cidadão do interior a chance de ser tratado. Agora, é lógico que nenhum estado suporta um volume de contaminado. E respondendo diretamente a sua pergunta, nós não vimos nada que fosse mais eficiente para você promover o declínio da curva que não fosse o isolamento. Olha, mas todo paciente amanhã vai ter que se contaminar mesmo até que chegue a vacina. Isso aí é o caminho de toda virose. Tudo bem, gente. Ninguém está criticando. Eu tenho conhecimento profundo do assunto. O problema é explicar ao cidadão, ao comerciante, as pessoas que às vezes acham que eu estou bem de saúde, eu não vou me contaminar. Que entendam uma coisa só. É que nós temos uma capacidade limitada em poder atender pacientes graves. É só isso. As pessoas precisam entender isso. As pessoas não podem querer manter uma mesma rotina, sendo que, naquele momento, as pessoas que, inescrupulosas, passam a ser muito mais estimuladoras de um processo de crescimento dos contaminados. Então, passa a ser produtores de pacientes contaminados, ampliando a demanda e o Estado não tendo como absorver a demanda. Então, quem é que quer transformar a sua cidade no que aconteceu em Manaus, em Belém, em outras cidades? Então, a luta nossa é de conscientizar a população que não é hora de esperteza. Eu sei que nem todos, não generalizo, mas existem aqui em Goiás alguns empresários que o coração dele realmente está no bolso, né? Agora, governador... Esses aí, eles são realmente ávidos por quererem manter suas estruturas funcionando. E é o que eu costumo dizer, fazer roleta russa com a cabeça do trabalhador, aí tudo bem. Agora, esse quadro, aqui em Goiás, eu vou resistir o tempo todo para que eu possa manter um nível de contaminação que seja aceitável e compatível com o que eu tenho instalado. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, entrevistado ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, também na tela da Band News TV e no portal UOL, que está junto conosco nessa entrevista. Governador, quando o senhor entrou no ar aqui na Rádio Bandeirantes, a gente estava numa discussão acalorada sobre multar ou não multar pessoas físicas e comerciantes pelo não descumprimento da máscara. Nessa nova quarentena que o senhor está implementando em Goiás, o que é que tem de punição, governador? Isso vai ser aplicado? Olha, isso aí é um ponto específico que eu defendo. Eu acho que o cidadão sair sem estar fazendo uso de máscara é um total desrespeito às outras pessoas. É uma situação que realmente identifica uma postura egoísta, não tem a menor solidariedade. É uma pessoa que realmente quer insurgir contra a ciência, contra tudo aquilo que é um fator limitador da disseminação do vírus, mas o detalhe da multa e de como deve ser tratado, o Supremo Tribunal Federal
determinou que essa situação ela é mais na seara do município. Tem municípios em Goiás que exigem o uso da máscara, tem municípios que também, além disso, impõem uma multa que varia aí o valor para as pessoas que não utilizam. Eu vejo como sendo uma ferramenta extremamente eficaz para a não proliferação da virose. Bom, do ponto de vista político, o senhor voltou a se reaproximar do presidente ou continua afastado dele, governador Ronaldo Caiado? Não, eu converso com o presidente sempre. As minhas posições em relação ao presidente são muito claras. Dependência que eu sempre tive, de opinar. Não quer dizer que eu discordo e por isso tenha que romper relações. A questão é muito clara. Olha, a tese dele em relação à pandemia é uma, a minha é outra. São posições distintas. Você não tem que convergir o tempo todo sobre uma tese única. Não é? Essa não é minha história de vida. E eu sempre tive muita independência para me posicionar em todos os temas, principalmente este, que como médico que sou, e o único médico governador do estado, então a minha responsabilidade é maior ainda. Então eu tenho que ir por aquilo, que é a minha formação, que é a base científica, que eu acredito, e não opiniões de outros que realmente não coadunam com aquilo que realmente está sendo aplicado no mundo todo. Governador, eu gostaria de saber especificamente sobre a sua relação, ou a relação do seu governo com o Ministério da Saúde. Tem sido positiva? O Ministério tem apoiado, tem enviado materiais, recursos? Como é que está isso? Qual a relação do governo do estado de Goiás com o Ministério da Saúde? Bom, aí é um outro assunto. Esses dias mesmo ao receber o hospital de campanha na cidade de Águas Lindas, em Goiás, no entorno de Brasília, eu estava colocando para o presidente, também para o ministro da Saúde, que, na verdade, às vezes, o governo federal se perde em debates de assuntos menores e não vocaliza e não comunica aquilo que realmente está fazendo em prol da saúde. Eu fui parlamentar por 6 mandatos, deputado federal, senador, e nunca na minha vida, como parlamentar, eu tive a oportunidade de receber valores em emendas impositivas, nem de 1/1000 do que deputados e senadores recebem hoje. Veja bem, 1/1000. Quando nós tínhamos assim, um deputado tinha R$1 milhão, aquilo era muito importante, 2 milhões de reais. Hoje, deputado e senador, eles falam na cifra de 80 milhões, 100 milhões. Hoje, deputados e senadores têm mais emendas impositivas, com isso, capacidade real de transferência dessa dotação orçamentária maior do que 90% das prefeituras do país. Então, eu estou dizendo isso porque nunca se teve tanto repasse de apoio à saúde, certo? Como no atual governo. Eu tive condições de estadualizar 8 hospitais, a região do entorno, norte do estado, sul do estado, Vale do Araguaia, sudoeste do estado, tá certo? Então, quer dizer, várias regiões, região oeste do estado, várias regiões, eu pude expandir esse atendimento em decorrência também do repasse que nós recebemos. Então, o que às vezes o governo se perde é numa discussão, olha, é hidroxicloroquina, não é hidroxicloroquina. Mas e o Ministério, governador? Isso é um assunto mais para nós, na área da ciência. Agora, em relação à verba para a saúde, nunca nós tivemos tamanha dotação
repassada a estados e municípios como no atual governo. Queria agradecer ao governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, hein, governador? Até a próxima. Bom dia, Thaís. Muito obrigado ao Pedro, ao Cláudio, ao Zé Paulo também e a todos os ouvintes aí do Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.